dar a sua opinião hoje em dia é muito fácil, né? É só você postar um tweet sobre alguma coisa e pronto, já deu a sua opinião. Mas defender essa opinião é muito difícil, as chances de argumentar são raras. Quando você escreve um artigo de opinião, você tem a oportunidade de fazer as duas coisas. Tanto se posicionar sobre algum tema, quanto argumentar sobre essa sua posição. Hoje a gente vai falar sobre como escrever um artigo de opinião. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista, e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Polemizar. Eita, verbo que a gente vê toda hora, né? Mas ele não surgiu com as redes sociais, não. Tinham jornalistas que polemizavam assim, desde o surgimento da imprensa. Na maioria das vezes, essas polêmicas vinham por meio de artigos de opinião. Já que opinião é que nem si, né? Cada um tem a sua. A diferença entre você simplesmente jogar a sua opinião ou trazer bons argumentos para defender a sua opinião é que vai fazer um bom artigo de opinião ou um artigo ruim. Porque se você simplesmente fosse jogar, bastava um tweet, né? A estrutura do artigo de opinião, ela conversa muito com a estrutura de textos argumentativos, dissertativos. A gente vai ter uma introdução, que é onde você vai introduzir esse tema e falar qual é, né, a sua posição sobre ele. O desenvolvimento, que é onde você vai mostrar os seus argumentos e falar por que a sua opinião faz sentido. E uma conclusão, que é onde você vai retornar a sua opinião, que agora está fundamentada. E você pode dar uma solução ou problematizar ainda mais, mas não é necessário, você pode só retomar. Beleza, a estrutura parece fácil, mas como que eu escrevo esse artigo? A primeira coisa é fazer um recorte do tema. Não adianta você pegar um tema super abrangente, tipo feminismo, e jogar todas as suas opiniões sobre o feminismo ali, né? Ia dar tipo uma revista. Você precisa fazer um recorte do tema. Por exemplo, feminismo no século XXI, ou o feminismo nas escolas. O segundo passo é pesquisar sobre esse assunto que você está falando. Existem temas que vão ser super fáceis para você escrever, porque fazem parte do seu cotidiano. Mas pode ser que apareça um tema que você não conheça muito. E para escrever e para dar a sua opinião sobre alguma coisa, você precisa conhecer. Por isso, só escreva artigos de opinião se você souber do que você está falando. Ah, mas Nath, eu tô prestando vestibular e veio um tema que eu não conheço ali na redação. Essa é a única situação que você não vai estudar mais sobre o tema antes de escrever o seu artigo de opinião. Mas é a única. Até porque não dá, né? Às vezes, depois de estudar mais, ler mais sobre o assunto, ver alguns vídeos e tal, a sua opinião pode até mudar. E mudar de opinião é uma boa coisa, porque você quer dizer que você está cada vez entrando mais a fundo nesse assunto. Se você postar esse seu artigo de opinião em um blog ou um site, você vai poder linkar os seus argumentos, né? De onde você pegou os textos, de onde você leu, às vezes algum dado estatístico. Você vai conseguir colocar hiperlinks. E isso também é muito legal para o leitor, que vai poder navegar entre a sua pesquisa. Por isso, sempre guarde esses links, né, que tem a ver, que conversam com o seu texto. E quanto à linguagem, precisa ser formal? Isso vai depender muito. Se você é um jornalista e está escrevendo um artigo de opinião para um jornal, né, ou uma revista que tem um público adulto, a linguagem formal é sempre a melhor escolha. A norma culta da língua portuguesa, né, como falam. Agora, se você trabalha em uma revista de público juvenil, ou você está fazendo esse artigo de opinião para o seu blog, essa obrigatoriedade da linguagem formal, ela não existe. Na verdade, você pode usar uma linguagem coloquial que vai conversar mais com o seu público. E se você está escrevendo para o seu blog, inclusive, você tente não fugir da linguagem que você usa nos outros posts, né? Porque faz parte do seu estilo. Quem entrar no seu blog para ler o seu artigo de opinião vai reconhecer aquele como um texto seu. No artigo Mulheres no Entretenimento, uma jornada sem fim, que eu postei no meu blog, eu justamente faço isso, né? Eu uso da linguagem coloquial e também da linguagem que eu sempre estou usando ali em todos os meus artigos do blog, justamente para o meu leitor saber que aquele texto é meu. Eu vou deixar o link para esse artigo aqui na descrição.
Aliás, eu vou deixar o link para alguns artigos de opinião aqui na descrição, para que você possa estudar, para que você possa ver a estrutura, como ela é usada, a linguagem de um e de outro, né? São linguagens bem diferentes, vocês vão ver. E como os argumentos, né, são colocados ali também. É claro, você precisa de um título que chame a atenção e que não apenas fale qual é o seu tema, mas também fale qual é a sua opinião. Já deixe claro ali qual é a posição que você vai tomar. Se você ficou com alguma dúvida, não deixa de postar aqui nos comentários. Vamos continuar esse café por aqui. Se você também já vai postar algum artigo de opinião com a ajuda desse vídeo, também deixa o link aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima. E quem participar, né, do fim do vídeo, né? Vou abrir pra você.